Vamos para a nossa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O nosso tema é um tema maravilhoso, impactante, que mexerá conosco neste dia mais uma vez. Lembrando que o nosso tema é avivamento espiritual no mundo, tá? Nós iremos iniciar a nossa pré-aula agora, em nome de Jesus. Nós temos duas observações a fazermos nesta oitava lição da Escola Bíblica Dominical. A primeira são os dois textos que são utilizados de forma categórica pelo nosso autor desta revista, no primeiro trimestre do ano de 2023. É os textos de Ezequiel, capítulo de número 37, e Ezequiel, capítulo de número 47. Como nós sabemos, são dois textos, dois capítulos bem conhecidos da cristandade do povo de Deus, daqueles que são amantes da palavra de Deus. Os irmãos sabem, todos nós sabemos que Ezequiel 37 é aquele texto famoso, maravilhoso, do Vale de Ossos Secos. E o texto de Ezequiel, capítulo 47, deste profeta, um profeta de grande expressão no Antigo Testamento, cujas suas profecias ainda têm grande efeito na atualidade, sabendo que o livro também de Ezequiel é um livro que é considerado um livro escatológico, que fazem apontamentos para algumas coisas que ainda vão de acontecer. Mas o capítulo 47 fala do rio das águas purificadoras, tá? Então vamos nós para o nosso vídeo e a nossa lição de hoje vai falar sobre um avivamento no mundo inteiro. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e que Ele tem poder e tem prazer de despertar através dos homens ao longo de períodos, anos, décadas, séculos, grandes avivamentos. Deus, ele aviva a obra dele através de grandes homens de Deus. Para nós termos uma ideia, precisamos voltarmos em algumas coisas, ou voltarmos no passado, para apontarmos estes grandes homens de Deus que marcaram gerações, marcaram a história, deixaram um legado e mudaram o curso de determinadas nações. Vamos lá, nós sabemos que houve grandes avivamentos desde que possamos fazer aqui uma observação bem prévia de que o verdadeiro e genuíno avivamento começou no Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre a igreja primitiva. Isto porque eles fervorosamente buscavam a face do eterno Deus em oração. Claro, esperando a promessa pentecostal, a promessa do Pai, que era o batismo no Espírito Santo. Eu creio, nós cremos que ainda estamos vivendo essa promessa pentecostal. E eu sei em nome de Jesus que Deus te encherá do Espírito Santo para que você, com muita ousadia, graça, poder de Deus, a autoridade e dons espirituais, que juntos possamos ministrar a palavra de Deus e anunciarmos este grande avivamento da parte do Senhor. Sejamos canais de Deus. Voltemos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Como falei, vale a pena frisar aqui que nos séculos 18 e 19 e até no século 20 eclodiram grandes avivamentos através de homens que se caracterizavam, eles tinham três características em comum que eu iria apontar aqui para você. A primeira, eram homens de oração. Todos estes homens que citaremos no contexto da nossa lição eram homens de oração. Homens que mergulhavam na presença do Altíssimo, entendendo que para a obra de Deus passar por um grande avivamento, era preciso orar. Primeira característica, homens de oração. Segunda característica, homens que buscavam entender através da palavra de Deus quais eram os propósitos do Senhor. Em outras palavras, eles meditavam de dia e de noite na palavra de Deus.
Salmos de número 119, todo aquele salmo está recheado do que é a palavra de Deus. Os estatutos do Senhor, seus princípios, a lei santa, sagradas escrituras, palavra de Deus, palavras do Eterno, palavra do Senhor. Eles amavam a palavra de Deus. E posso me recordar aqui de uma frase de um deles, chamado Martinho Lutero, que um dia ele foi para o convento de Santana e lá na biblioteca ele encontrou o livro maravilhoso. E ao começar a ler aquele livro, a Bíblia Sagrada, logo ardeu dentro do seu coração. A chama ardeu. O desejo impetuoso pela leitura da palavra se acendeu dentro do coração de Martinho Lutero. E o desejo dele era bem expresso. Era de ter uma Bíblia Sagrada, palavra de Deus, para que ele pudesse examinar. Terceiro, eram homens de pregações, ministrações da palavra de Deus que conclamavam para o arrependimento das pessoas, a fim de levá-las aos pés de Cristo Jesus. Lembramos-nos do texto sagrado da palavra de Deus, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, atenderei às suas orações e sararei a vossa terra. O Senhor dos Exércitos foi quem disse estas palavras. Então, aí está o segredo. É nós nos arrependermos das velhas práticas e vivermos o novo de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Precisamos viver em Cristo, a fim de recebermos de Deus este grande avivamento. Mas vale pontuar nesta lição, vale apontar que os dois textos, os dois capítulos, Ezequiel 37 e Ezequiel 47, eles falam sobre a nação de Israel. Como nós sabemos, no contexto bíblico, histórico, de dentro da Bíblia, a nação de Israel fora gerada dos lombos de Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos de Jacó que desceram ao Egito. Lá a nação de Israel se multiplicou, fora oprimida, recebendo do Senhor alívio dos seus opressores, para seguir uma caminhada até adentrarem a terra prometida. Este povo, que é a nação de Israel, eles ainda, no contexto bíblico, são propriedade particular do Eterno. Povo escolhido, Deus os escolheu, os separou. Nação bendita do Senhor. As bênçãos do Senhor estão sobre eles. E é por causa desta nação que nós somos abençoados. Agora, no contexto de Ezequiel capítulo 37, quando Deus toma o profeta Ezequiel, em visão, o leva até um vale de ossos secos. Na outra visão do capítulo 47, Deus o toma e dá uma visão do rio das águas purificadoras que saíam do altar do Senhor. Ezequiel 37 mostra, revela ali um vale de ossos secos, mostrando assim a calamidade, a apostasia que Israel estava vivendo nos seus dias. Eles tinham abandonado os princípios do Senhor, o culto, a adoração, os sacrifícios, a obediência à palavra do Senhor tinha ficado em segundo plano, ou em terceiro, ou quiçá em quarto, ou em quinto plano. Então Deus os pôs naquela situação, como se eles fossem aquele vale cheio de ossos, por causa da apostasia, do abandono do Deus eterno. Havia uma calamidade, e
quando há problemas espirituais, de abandono da fé, abandono de cultos ao Senhor, Deus, ele tem misericórdia. E por causa da misericórdia de Deus, Deus os restaurou e os trouxe de volta à sua presença. Graças ao bom nome do Deus eterno, que Israel voltara para a presença do Pai Celestial. Oh, glória a Deus! Que sejamos assim, que possamos retornar urgentemente para a presença do Pai, para o buscarmos em oração, para o buscarmos na meditação da palavra de Deus, com compromisso, com devoção, com temor e com amor. Então, eles estavam vivendo um estado de uma calamidade espiritual. Por isso que o profeta, naquele contexto, os viu como aquele vale de ossos secos. Isso se aplica a nós. Israel, aquela grande nação, estava lá. Vale de ossos secos, sequíssimos, sem vida. Não havia vida, não havia projetos, não havia expectativa. O vale ele continuaria sendo um vale cheio de ossos secos. Mas na visão, Deus o colocou, quem? O profeta Ezequiel, no meio do vale e ele profetizou. E profetizou como ele recebera de Deus a ordenança. Profetiza sobre estes ossos secos. Poderão viver esses ossos secos? Uma das perguntas do Senhor ao profeta Ezequiel. Claro que sim, o Deus eterno sabe todas as coisas. Muitas pessoas ainda serão alcançadas por este grande avivamento. E é preciso que eu e você, nós, possamos ser canais de Deus para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. No outro capítulo, que é o capítulo 47, nós sabemos que naquela visão que o profeta teve, ele teve a visão do rio, das águas purificadoras, águas estas que traziam saúde, saúde financeira, prosperidade, viu? Prosperidade, muita produtividade, piscicultura abundante, daria vida a tudo, a tudo. E isto graças à grande misericórdia de Deus. Lembro-me do que Jesus disse, João capítulo 7, versículo 37. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Eis aí a promessa de um grande avivamento que virá sobre nós em nome de Jesus. Então a nação de Israel vivia neste contexto. E a minha pergunta de hoje é: qual a diferença de nós para a nação de Israel? Será que nós não estamos vivendo neste mesmo contexto? Apostasia, abandono da fé, os nossos cultos viraram sacrilégios, introduziram muitos elementos de cultos, pervertendo a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Então, se nós que somos seres humanos e temos um pouco de inteligência, percebemos que estamos inseridos nesse contexto. Então, precisamos urgentemente orarmos ao Senhor para que agora este grande avivamento possa acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus. E agora nos atentaremos para os grandes avivamentos no mundo. Avivamento na Europa, tá? O continente europeu, em períodos distintos, eles passaram por este mesmo processo da nação de Israel, abandono da fé, abandono de cultos, abandono da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus.
mas Deus sacudiu o velho continente, a Europa, com grandes avivamentos, começando na Alemanha por volta do ano de 1722, quando um conde de Zinzendorf, ele vai dar início a uma grande incursão e busca pela presença de Deus, onde o seu foco estava na devoção a Deus, busca pelo poder do Espírito Santo e na aplicação do poder do Espírito Santo naquilo que Deus nos entregou na obra missionária, nas grandes missões mundiais. Lembre-se, em nome de Jesus. E estas missões comandadas por este conde chegou até a América. Tá? Na Inglaterra nós sabemos que John e Charles Wesley, George Whitefield, esses grandes homens de Deus, buscaram o poder de Deus. Olha, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 13 e versículo 8. Deus, o Senhor, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Existe uma turma por aí que diz, é impossível da igreja brasileira viver um grande avivamento, de Deus se manifestar como outrora, como antigamente, dos nossos cultos de adoração. É claro que é possível nós vivermos um grande avivamento. Agora nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. A chama pentecostal, ela terá que estar acesa em nossas vidas. Buscarmos fervorosamente o poder do Espírito, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, para fervorosamente, com muita ousadia, graça de Deus, autoridade, pregarmos o Evangelho de Cristo. Levarmos as multidões até a presença de Deus. Este é o nosso objetivo como igreja do Senhor Jesus. Então, a semelhança destes grandes homens de Deus, Charles Finney, John Wesley, buscarmos o poder do Espírito Santo. No país de Gales, aconteceu a mesma coisa. Evans Roberts, um adolescente de 13 anos, como acabamos de falar aqui, estes grandes homens de Deus. Para Deus usar alguém, não importa qual era a sua idade, cor dos cabelos, cor dos olhos, cor de pele. Deus, Ele é um Deus universal, um Deus de todos. Ele escolhe, Ele separa, Ele dá graça, dá unção, batiza com o Espírito Santo, levanta como uma voz que representa, autêntica e que vai ministrar a palavra do Senhor Jesus com muita ousadia, graça de Deus, no poder do Espírito Santo, para despertar as nações e os povos para a presença de Deus. Olha a história deste adolescente no país de Gales. É claro que aqui nós estamos apenas apontando o nome deste grande homem de Deus. Ele recebeu uma visão celestial, uma visão de Deus. E através desta visão, ele conclamou seus amigos e disse: Deus trará um grande avivamento sobre nós. Mas para tanto precisamos nos arrependermos. E eu tenho certeza absoluta, Deus trará um grande avivamento sobre a nação brasileira. Mas para tanto precisamos voltarmos ao primeiro amor. Precisamos voltar para a presença do Pai. Precisamos mergulhar fervorosamente na oração, na consagração, no jejum, na exposição da palavra de Deus, de forma precisa, sem mistura, uma palavra genuína que vai gerar um grande avivamento em todos os corações para a glória de Deus. E este grande avivamento ele se expandiu por todo o mundo. Como eu disse, Deus ele é um Deus universal. A nossa missão, dada por Deus e ordenança, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos diz, olha, a vossa dimensão ou área de atuação é o mundo, o globo, precisa ser alcançado urgentemente por este grande avivamento. E nós precisamos voltarmos urgentemente para os pés do Senhor e buscá-lo em oração.
E este grande avivamento chegou nas Américas. Chegou primeiro nos Estados Unidos, onde Deus iniciou ali um grande avivamento através de Charles Finney, que foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual, onde ele pregava um viver pleno na presença de Deus e que precisava sim, tá? Sim, precisamos do poder de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos e cremos na atuação dos dons espirituais e que Deus levantará homens e mulheres de Deus para este grande avivamento na igreja do século 21. E nós não vamos desistir, é por isso que nós estamos ministrando a palavra de Deus, porque cremos neste grande avivamento. Tá? Terceiro, raízes dos avivamentos pentecostais. A partir do ano de 1900, Charles Fox Parham, ele funda um movimento da fé apostólica e ele preparava obreiros para evangelizar. Ele abriu um instituto bíblico de formação e eles começaram a estudar Atos 2. Que texto maravilhoso, rico e profundo da parte do Senhor. Ali está o cumprimento da promessa pentecostal do derramar do Espírito Santo sobre nós. Deus tinha falado para Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, os vossos jovens, sonhariam sonhos, profetizarão, aleluias, e seriam instrumentos de Deus para fazerem a sua obra. A mesma promessa pentecostal foi dita, falada por Isaías. A mesma promessa pentecostal foi anunciada por João Batista. E Jesus colocou a cereja, que faltava a cerejinha do bolo, e disse, olha, Lucas capítulo 24, versículo 49. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque esta é a promessa que vocês ouviram de mim, que é a promessa do meu Pai. Avivamento, poder de Deus, salvação, cura, batismo, restauração, só virá sobre nós com a busca genuína da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, qual o grande destaque de todos estes grandes avivamentos e destes grandes homens de Deus? É que estes avivamentos que foram destacados aqui na Europa, nos Estados Unidos, através de Charles Finney, através o avivamento da Rua Azusa, por Seymour e tantos outros homens, é que eles marcaram a história do mundo, das gerações. Ainda hoje nós estamos falando destes grandes avivamentos. E isto é um ótimo sinal. Qual é o ótimo sinal? Precisamos nos despertarmos para buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque foram estes grandes avivamentos que trouxeram grandes impactos para o mundo. Sim, para o mundo. Impactos econômicos, sociais, acabaram com as divisões de etnias, de raças nos Estados Unidos, uniram negros e brancos, e só quem tem este poder, quem tem esta graça, é o Espírito Santo de Deus. Através daquele grande avivamento, onde este pastor William Seymour iniciou, houve a unificação ali nos Estados Unidos das raças para adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Todas as pessoas, independentemente de cores, eles estavam adorando, porque foram compurgidos pelo Espírito Santo até a casa do Senhor para mergulhar em verdadeiro avivamento. E nós, a geração depois dos avivamentos, nós estamos aqui.
estamos ministrando a palavra de Deus. Alguém ministra por aí dizendo que Deus se esqueceu desta geração, que esta geração não tem as promessas de Deus. Onde estarão os novos obreiros, novos pastores, evangelistas? Está entre nós. Deus, Ele ainda acredita na nossa geração. Tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, espalhados por todo o mundo, que ainda buscam, pregam, e estamos dentro da promessa pentecostal, com fervor do Espírito Santo, ministrando a palavra, para que você seja batizado no Espírito Santo, receba dons espirituais, ministeriais, e seja usado por Deus para proclamar as verdades do Evangelho. Lembrando que todos estes homens de Deus que nós falamos aqui, todos estes homens de Deus que foram citados na lição de número 8, todos esses homens, eles passaram, todos esses homens foram colhidos pelo Senhor, mas nós ficamos, nós estamos de pé, e graças a Deus, que Deus, Ele conta contigo. O tempo de cada um desses homens, o tempo do conde de Zinzendorf passou, o tempo de George Whitefield, Charles Wesley, o tempo de Evans Roberts, o tempo de Charles Finney, o tempo de William Joseph Seymour, destes grandes homens de Deus, e me faltaria mais tempo, Billy Graham, mestre da palavra, o maior ganhador de almas de todos os tempos, da igreja da atualidade, por que não falar e citar este homem? Meu Deus, ô glória! Eles passaram, é verdade, deixaram um legado. Agora chegou a nossa hora, a nossa vez de buscarmos um verdadeiro avivamento para que ele aconteça com oração, com renúncia, busca na palavra para que Deus possa operar e salvar muitas pessoas através da pregação do Evangelho, dos milagres que se seguirão, batismo no Espírito Santo, restauração de vidas, prosperidade das nações e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Eu ainda creio. É por isso que ministro. Você que é inscrito no nosso canal, você tem acompanhado aí várias mensagens da parte do Senhor Jesus, nós ministrando a palavra, segundo a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Deus conta contigo. Vamos juntos buscar o verdadeiro avivamento, genuíno, através da palavra de Deus, mergulhando, imerso na oração, no jejum, na separação total para Deus, para que o Espírito Santo venha nos encher e nos usar com autoridade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aquele joinha, porque isso fortalece o nosso canal. Esta palavra, esta lição da Escola Bíblica Dominical irá chegar a mais professores, tá? E nós iremos juntos crescermos para a glória de Deus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.